Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos em Ezequiel, no capítulo 42, e ainda falando das medidas do templo, tá? Ainda falando das medidas, e eu quero fazer a leitura dos versículos que mais me chamaram a atenção, tá? Verso 13. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental, mediu o lado norte, mediu o lado sul, voltou-se para o lado ocidental e mediu. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Vou ler novamente o versículo 20. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Queridos, o capítulo 42 traz aí no verso 13, esse verso que eu li, de como funciona o emocional do ser humano, nosso emocional. Deus ele estava dando as orientações para Ezequiel de como que o lugar separado para o templo deveria ser. No templo, você pôde ver na leitura, que havia um lugar totalmente separado para os sacerdotes, para eles entrarem. Antes deles entrarem no Santo do Santo, havia um lugar que foi preparado especial para eles estarem se preparando emocionalmente para estar diante da glória de Deus. E aquele lugar ali era um lugar onde eles precisavam realmente estar bem diante de Deus, porque a presença de Deus no templo, a partir do capítulo 43, nós vamos começar a ver quando a glória de Deus retorna para o templo. Então a presença de Deus naquele lugar era algo extraordinário. Era ali nesse lugar que antecedia, essa cela que antecedia o Santo dos Santos, que eram depositadas coisas consideradas santíssimas ao olhar de Deus. Eram depositadas as dádivas do povo, as ofertas do povo. E o versículo 13, ele vai citar, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas. As coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares. O que eram as ofertas de manjares? Eram as primícias que honravam a Deus, reconhecendo a soberania, reconhecendo que Deus era o sustentador, o provedor. Então o povo na época, tudo que eles colhiam da terra, a primeira colheita era doada para o templo, era doada para o sustento dos sacerdotes lá no templo. Então as ofertas de manjares, quando você ouvir esta palavra oferta de manjares, você vai já saber que são as primícias. Tudo que é tua primícia,
tudo que é a primeira coisa, né? Quando nós recebemos o nosso sustento, né? Nós separamos o nosso dízimo, é a nossa primícia. A primeira coisa que a gente faz é separar o nosso dízimo. É a nossa oferta de manjar ao Senhor, né? A oferta dos pecados, né? Que era um animal sem mancha, sem mácula, né? Então, e aí a gente aponta, né? Apontando para Jesus, o Cristo, né? Aquele que foi à cruz e se sacrificou sem pecado, né? O Adão sem pecado é Jesus. Ele então pode propiciar, ele pode nos perdoar os nossos pecados, porque ele não tinha pecado algum. Então ele é o sacrifício perfeito. A oferta dos pecados é crer no Cristo ressurreto, hoje. Lá não. Lá na época de Ezequiel, tinha que escolher um animal que não tinha defeito algum, que não tinha mancha, um animal bem perfeito para representar esse sacrifício de perdão dos pecados. Mas hoje a gente tem o sacrifício perfeito em Jesus Cristo, né? E a oferta das culpas, né? Que também era praticada lá no Antigo Testamento, né? Então a oferta de manjar e as primícias eram levadas para o templo, a oferta de culpa, o animal perfeito, era sacrificado em favor da benevolência de Deus, do perdão dos pecados, e a oferta da culpa, que era restituição. Quando alguém fazia mal para outra pessoa, ela precisava levar uma oferta de restituição. Ela precisava restituir o mal, era a oferta da culpa. Desta forma, o povo se apresentava no templo ao Senhor. Era sempre sacrificando alguma coisa. Era tão sério, né, que eles, quando estavam neste lugar, quando eles vinham para fora para atender o povo, eles tinham que trocar de roupa. Não servia aquela roupa mais, porque aquela roupa era só para aquele lugar, né? Então, tudo era com sacrifício. E hoje, para nós, qual é o grande sacrifício que me vem ao coração, que nós precisamos apresentar ao nosso Deus, né? A nossa oferta de manjar, a nossa oferta de crer, o nosso sacrifício vivo, né? Como diz Romanos, qual é o sacrifício vivo pela oferta dos pecados nosso que nós apresentamos a Jesus, ao nosso Deus? Qual é? Se hoje tivesse um templo e nós tivéssemos que ir nesse templo, qual seria a nossa oferta pelo nosso pecado? Romanos vai dizer: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Então, nossa oferta pelo pecado hoje, apontando para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que nos liberta do pecado, nós precisamos apresentar para Ele o nosso corpo em sacrifício vivo. Tudo que somos, tudo que temos, nós precisamos apresentar ao Senhor. E tem 3 formas da gente se sacrificar. Tem 3 formas, né? Que são as disciplinas espirituais. Aplicar as disciplinas espirituais. O primeiro sacrifício vivo nosso precisa ser a oração. Manter uma vida de oração constante ao Senhor. Uma vida de oração constante. A segunda, manter a leitura da palavra de Deus e aplicar no coração. E terceira forma de sacrifício vivo é o jejum. É tirar um tempo. Lá tinha uma sala separada, que era um lugar santo. Para nós hoje é o jejum. Quando nós separamos um tempo para ficar na presença de Deus, qualquer lugar onde você separar para você ler a Bíblia, para você orar, é um lugar santo, porque naquele lugar você está ali na presença de Deus, em qualquer lugar.
Hoje não precisa um edifício, porque aonde nós estamos, aí o Espírito Santo de Deus está conosco. Em qualquer lugar, mas nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, o sacrifício vivo, como diz o texto de Romanos, né? Como diz o texto de Romanos. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso corpo por sacrifício vivo. E como é que isso se faz? Oração, leitura da palavra e jejum. É a única forma que o Novo Testamento nos apresenta para que a gente possa fazer esse sacrifício perfeito ao Senhor. É apresentando o nosso corpo como sacrifício. Para orar, queridos, precisa sacrificar. Precisa sacrificar. É uma luta constante ter tempo de oração. Ir para os cultos de oração é sacrifício. É por isso que os momentos de oração da igreja, nos lares, eles estão diminuídos ao extremo, porque é sacrifício, precisa decidir fazer sacrifício de oração. Ler a palavra é sacrifício, precisa ter tempo. Ler a palavra precisa lê-la e aplicá-la no coração, é sacrifício vivo, é sacrifício. Jejuar, meu Deus, é sacrifício, jejuar. Então, nós precisamos apresentar como oferta de manjar, oferta de pecado, oferta da culpa. Nós precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, porque é só dessa forma que a gente vai separar o santo do profano, como diz o último versículo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra no dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque nós podemos meditar nela. Obrigada, Pai, porque a Tua presença inunda o nosso coração. Obrigada pelo entendimento, pela sabedoria que vem do alto dos céus, pelo Teu Espírito Santo que nos instrui, que nos mostra, que nos acolhe, que nos ensina. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada pelo entendimento de hoje, Pai, que nós precisamos ir até o Senhor com o nosso corpo em sacrifício vivo, Pai, que é o nosso sacrifício, Pai querido, de oração, o nosso sacrifício, meu Senhor, da leitura da palavra, da constância na leitura, a constância na aplicação da palavra, o nosso sacrifício vivo no jejum, ó Pai, dedicando tempo especial para estar na Tua presença, para orar a Ti. Ó Deus de poder, Deus de graça, muito obrigada, Pai, pelo entendimento. Muito obrigada, Pai, pela instrução. Nos ajuda, Pai querido, a cumprir a Tua palavra, Pai. Deus querido, enche o nosso dia da Tua presença. Paizinho querido, quero orar a Ti, Pai, pelos nossos amigos, os nossos irmãos, por aqueles, ó Pai querido, que acompanham, Deus, esse devocional todos os dias. Pai de amor, fala com eles. Ministra o coração deles. Pai querido, enche o coração deles, Pai, do ensino da Tua palavra, Pai. Que eles possam também, ó Deus, tirar tempo, Pai, para o sacrifício vivo. Que eles possam se entregar como sacrifício vivo ao Senhor, ó Pai, orando, lendo a Tua palavra, jejuando, Pai, trazendo o Senhor para bem perto, Pai, das suas vidas, de tudo aquilo que eles fazem, Pai, que possa Te honrar com o sacrifício vivo das suas vidas, Pai. Ó Deus de poder, ministra nas suas famílias, Pai. Ministra, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, resolvendo os conflitos,
ajudando teus filhos ao entendimento, levando eles, Pai, ao entendimento, Deus, para que haja paz e harmonia nesses lares, Deus. Que haja paz e harmonia nesses lares, Pai querido. Que eles possam se dedicar a ouvir a Tua voz, a escutar o Senhor, que eles possam se dedicar, ó Deus, a praticar a Tua palavra, Pai, com graça, com misericórdia, Deus. Pai de amor, que nós possamos aplicar ao nosso coração, Deus, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que praticamos, Pai, que possamos, Deus, aplicar. Deus, que o dia de hoje seja um dia marcado pela Tua presença, Pai. Vem conosco, Pai, para viver esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor nos fez viver até aqui, até o dia de hoje, Pai. E ser conosco para o dia de hoje, Pai. Nos blindando, Senhor. Nos blinda, não nos deixa pecar contra Ti. Pai, eu oro como o salmista Davi. Pai querido, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Pai querido, que possamos passar por esse dia, romper esse dia, Pai, em vitória. Pai, fazendo apenas aquilo que agrada ao Senhor. Pai querido, que nossas ações Te louvem, que nossas ações Te adorem, Pai. Que nossas ações glorifiquem e exaltem o Teu nome, Pai. Que o nosso corpo possa sacrificar, ó Deus, na Tua presença, Pai. Orando, Deus, estudando, Pai, Tua palavra, jejuando na Tua presença, Pai. Sê conosco, Pai. Deus querido, Deus santo, quero orar, ó Pai, a Ti, clamar a Tua misericórdia, Pai, pela vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, Deus, na luta dela contra o câncer, que o Senhor esteja dando para ela força, o encorajamento, que o Senhor, ó Deus querido, traga sobre a vida dela, Pai, o entendimento, a sabedoria que vem do alto dos céus, ó Deus, para esse tempo de guerra que ela está vivendo, Pai. Ó Deus de poder e acima de tudo, que ela Te conheça. Que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, que ela conheça o Cristo ressurreto, aquele que perdoa pecados, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que tem o poder de curar, o poder de fazer milagres. Pai querido, que ela possa Te conhecer na profundidade, Senhor, no íntimo do seu coração. Abençoa sua filhinha Valentina, sustenta, Pai, consola. Abençoa sua mãe Ivete, suas irmãs, ó Deus, Patrícia e Cláudia, seus familiares, seus filhos e netos. Deus, que o Senhor esteja ali com aquela família, Pai, fazendo, Deus, aquilo que Te apraz, no tempo que te apraz, no tempo determinado do Senhor, ó Pai. Que eles venham a conhecer o Senhor vivo e verdadeiro, Pai. Eu oro a Ti pela vida da pessoa, do pastor Marcos, a Edileuza, seus filhos, sua parentela, nessa luta dele também, Pai, contra a enfermidade, que o Senhor o sustente, que haja provisão para a vida dele, Pai, que nada lhe falte, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, pelos enlutados, ó Pai, por aquela família ali, Deus, da Assembleia de Deus, que perdeu aquele bebezinho. Eu oro pela Nara, que perdeu o seu pai. Eu oro, Paizinho querido, pelo pastor João e a pastora Eliana, Deus, pela perda do Natan. Deus, por aquela igreja, Pai, que sofre a perda daquele jovem, Deus. Deus de poder, só o Senhor pode trazer consolo. Só o Senhor pode trazer conforto, Pai. Porque nós não vivemos, ó Deus querido, para a morte. Nós não compreendemos a morte, Pai. Por isso sofremos tanto, Pai, diante das perdas, diante da morte. Mas, Pai, Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és aquele que nos consola e que nos sustenta. Então, traz Teu consolo, traz o Teu conforto para essas famílias, Pai. Abençoa, Deus, a minha vida no dia de hoje, meus filhos, minhas filhas, meus genros e nora, meus netos, eu os apresento a Ti, Pai, que eles aprendam a sacrificar, que eles aprendam a sacrificar. Senhor Deus, que eles aprendam a viver, ó Deus,
sacrifício vivo na tua presença, Pai. Toma a vida do meu esposo, cura suas dores. Deus, eu oro por ele, pedindo a Ti, Deus, que o Senhor esteja curando suas dores, Pai. Que o Senhor passe a Tua mão de poder, porque Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. E nós oramos pedindo ao Senhor, ó Pai, essa bênção de cura para a vida do Ingo. Toma o nosso dia nas Tuas mãos, toma a Tua igreja, toma os batizandos, toma o projeto, cada família do projeto, cada criança. Pai, inunda com a Tua presença aquele lugar. Torna, Deus, o lugar do projeto, lugar santo, cheio da Tua presença. Acalma aquelas crianças, aquieta seus corações, dá sabedoria, Pai, inteligência para os nossos professores, para ministrar a palavra do Senhor naquele lugar. Pai, nós oramos assim, agradecidos por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer, em nome de Jesus. Querido, lembra de ser Jesus na vida de alguém, lembra de abençoar, lembra de sacrificar, mantenha firme o sacrifício vivo diante do Senhor, que é a vida de oração, a leitura da palavra e o jejum. Até amanhã, se Deus nos permitir.